pastor Tomé Faria. Ele é pastor da Igreja Batista das Boas Novas em Campinas, São Paulo. E eu pedi para que ele trouxesse esse subtema hoje, para a gente poder conversar um pouco a respeito desse tema que para nós é uma espécie de tabu. Só a gente falar o nome célula, alguns já se arrepiam, né? Como é um método que a gente tem praticado em várias das nossas igrejas, eu pedi para que ele viesse com a experiência que ele tem e já explicasse um pouquinho, para a gente tentar desmistificar e ver como a gente consegue utilizar métodos que outras pessoas conseguem, outras igrejas, mas de uma maneira bíblica, de uma maneira que não percamos a nossa identidade. Obrigado, pastor Tomé. Meu cunhado, viu? Tratem ele bem, por favor. Obrigado. Bom dia, irmãos. Meu nome é Tomé, para quem não me conhece, e lá da onde eu venho, da minha terra, eu sou conhecido basicamente por 3 virtudes. Primeira virtude que o pessoal me conhece, todo mundo lá me conhece por essa virtude, é pela minha humildade. Inclusive eu estou escrevendo um livro, talvez até eu vou pedir para o pastor Marcos publicar o livro, obrigado, irmão, sobre os 10 homens mais humildes do mundo e como eu consegui superar os outros 9. A outra virtude pela qual eu sou conhecido também é pela minha memória. Eu não esqueço nada, irmãos. Eu tenho uma memória privilegiada. E a terceira virtude pela qual eu sou conhecido mas deixa para lá. Outra hora eu lembro. Deixa eu falar bobagem, irmãos. Vamos ao assunto sério. Para o negócio que é solto. Queria convidá-lo a orar comigo nessa manhã. E depois nós vamos falar sobre esse assunto aqui, na minha opinião, muito importante. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por esse dia, graças te damos pela nossa salvação, graças te damos pela nossa comunhão em Cristo Jesus. Graças te damos, ó Deus, por todos os irmãos que investiram do seu tempo e da sua energia para poder realizar esse evento aqui. Pedimos a Ti que o Senhor possa nos abençoar para que possamos realmente fazer desse evento algo que venha marcar nossas vidas. Abençoe a cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã e a mim também, ó Deus, para que possa nessa manhã trazer esse assunto com clareza e que Teu Espírito Santo, Pai, possa nos ajudar a compreender e também aplicar em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu sou pastor há 25 anos, sou casado também há 25 anos, né? Com a irmã da esposa dele, por isso que a gente é concunhado. Minha esposa chama-se Lonice, tenho 3 filhos, na minha opinião são os mais bonitinhos que tem na terra. Tem uma moça casada já há 3 anos de casada, a Rutinha. O Natan tem 22, é solteirão, está solteiro ainda. E o Elias, 14 anos, é a raspinha do tacho. Não puderam estar, né, aqui nesse evento. Eu fiquei muito gripado desde sábado para cá, então estou com a voz bastante comprometida, muito ruim. Quando eu não estou gripado, minha voz é muito bonita, é melhor até que a do Oséias, eu acho. A humildade, né, irmãos? Muito bem. Irmãos, células, mitos e verdades. Eu creio que todos nós que somos pastores sempre estamos procurando respostas. Todos nós que somos pastores sempre estamos procurando respostas. Algumas perguntas, tais como alcançar mais pessoas? Como eu poderia alcançar mais pessoas? Como eu poderia preencher todos aqueles lugares vazios que tem na minha igreja? Um dia comecinho do ministério ali na Igreja Batista das Boas Novas, onde eu estou lá já por 13 anos e alguns meses. Um dia eu pedi para todo mundo se levantar. Nós temos hoje 30 bancos. E pedi para todo mundo se levantar. Cada banco cabe 6 pessoas, né? Se for magrinho, cabe mais. Pedi para todo mundo se levantar e encher todos os bancos. E aí todo mundo nós temos 3 fileiras de banco. Aí todo mundo que estava na igreja não encheu uma fileira de banco. Dava a impressão que tinha bastante gente, porque estava tudo espalhado, né? Mas igual está aqui agora, está quase cheio, né? Ainda tem algumas cadeiras vazias. Mas eu pedi para eles sentarem todos naquele lugar. Aí eu falei, agora vocês se levantem e olhem para esses lugares vazios.
Falei, eu não me conformo com isso não está certo, nós temos que encher esses lugares. E ficamos bastante quebrantados com aquela situação. Eu comecei a orar a Deus, pedir ao Senhor para me iluminar. Eu queria ganhar mais pessoas. Obrigado, foi muito bom sua mensagem. Valeu, né? Desculpa, eu esqueci das crianças. Me perdoem. É que eu não tenho mais criança. Hã? É o terceiro ponto dele também, é o terceiro ponto, exatamente. Eu ajudo ele, né? As crianças, por favor. Hã? Censura. Muito bem, voltando aqui então para a nossa linha de pensamento, de ver se o presidente deixa a gente falar, né? Então, irmãos, eu comecei a orar a partir daquilo ali para que Deus desse uma direção. Nós não queremos encher os bancos de pessoas. Se fosse isso, a gente fazia uma noite do cachorro-quente de graça e aí enchia os bancos. Não é isso. Nós queríamos ganhar almas para Jesus, levar pessoas realmente ao novo nascimento. Eu comecei a orar e nós fizemos um grupo de oração na nossa igreja, que até hoje se reúne todos os domingos às 18 horas da tarde para orar, para Deus nos iluminar e dar direção. Então nós começamos a perguntar, como discipular com mais eficiência? Uma outra pergunta, como fechar a porta do fundo? A gente percebeu que o povo entrava pela porta da frente e saía pela porta do fundo. Eu falei, se você não fechar a porta do fundo, não enche aí. Porque como é que você vai, né? Temos que achar um jeito de consolidar os irmãos que se convertem. Começamos também a perguntar como mobilizar os membros da nossa igreja para o ministério. Como mobilizar os irmãos que estão nos bancos para que se envolvam no ministério, para que trabalhem efetivamente, para que ajudem a ganhar pessoas para Cristo, a ganhar pessoas e a cuidar delas. Como despertar o povo de Deus para a obra? Começamos a pensar sobre isso. Meus irmãos, Deus nos abençoou. Hoje nós temos todos os domingos com nossos bancos cheios de pessoas, todos eles, todos os bancos cheios, e nós ainda trazemos das salas mais ou menos umas 30, 40 cadeiras para dentro do nosso auditório. Falando isso, talvez você pense, não, o pastor só quer fazer com que a sua igreja cresça numericamente, mas você vai ver que é algo que está no coração de todos nós, e é uma preocupação de não ficar estagnado. Claro, irmãos, que todos nós queremos pastorear uma igreja dinâmica, acolhedora, comprometida, consagrada, uma igreja que cresce em qualidade e quantidade. Aliás, se alguém disse, Deus se importa com qualidade, mas me diga, qual é a qualidade que não gera uma quantidade? Sempre uma igreja que tenha sempre novos convertidos, mas que ao mesmo tempo tem crentes maduros, experientes, que possam realmente discipular os novos. Outra questão, irmãos, são as constantes mudanças que a sociedade experimenta. Nos últimos anos, quantas mudanças, né? O próprio smartphone. Esses dias eu estava olhando na igreja, quantas pessoas ainda têm Bíblia de papel, né? A maioria já está usando o smartphone. São mudanças, são coisas. Antigamente, quando eu nasci no interior do Paraná, naquela época o povo tinha tempo para fazer as coisas. O povo vinha para a igreja no sábado, vinha no domingo de manhã, vinha no domingo à noite, tudo bem. Hoje o povo não tem mais tempo. Então nós temos também que se atualizar diante dessas mudanças, com novas metodologias para atender a demanda do povo a quem nós cuidamos. A cada geração surgem novos desafios. Por isso o trabalho pastoral é tão desafiador, é tão complexo. Por quê? Porque a cada geração novos desafios surgem e nós temos que elaborar ou desenvolver ou descobrir novas maneiras de trabalhar. A minha sugestão, irmãos, não é que você não fique estagnado. O que é estagnado? É parado. Esteja sempre buscando meios mais eficientes para realizar o seu trabalho. Meios que possam fazer com que você possa gerar maior resultado daquilo que você faz.
Quando há aquele incômodo no coração de que algo está errado, quando há aquele incômodo no coração de que algo não está certo, o pastor Paulo ontem falou praticamente as mesmas palavras que eu estou falando aqui agora. Quando nós olhamos para as nossas igrejas, para a nossa denominação e vemos assim, não há crescimento. Quando nós olhamos para os nossos bancos e os vemos vazios, há um incômodo, eu creio que um santo incômodo em nosso coração, um santo descontentamento. Você percebe que algo precisa mudar. Você percebe que precisa fazer alguma coisa diferente, algo que possa fazer seu ministério voltar a deslanchar. Muitas vezes os nossos esforços como pastores não correspondem com aquilo que nós sonhamos. Estamos infrutíferos, a igreja não consegue atrair novas pessoas, os ministérios estão estagnados, a administração da igreja e o cuidado com o rebanho que nós temos ocupa 100% do nosso tempo e nós não conseguimos fazer mais nada. Aí você fica frustrado porque você fica escovando as ovelhas, tirando o carrapicho da ovelha, alimentando a ovelha e ela nunca dá cria. A ovelha nunca reproduz. Isso é uma frustração, né? Por que a ovelha não está reproduzindo? Alguém diz que ovelha sadia dá cria. E às vezes nós olhamos para a nossa igreja e elas estão lá, ano após ano, sentadas, ouvindo a pregação, assistindo às aulas da escola bíblica dominical, mas nada acontece em suas vidas. Nada acontece em suas vidas. Outra questão, irmãos, que existem é que quando se converte uma pessoa nova, quando ele vem para a igreja, e você faz aquele, não sei qual a estratégia que você usa, mas lá a gente faz a cada 2 meses um culto do amigo. Na verdade a gente faz um lanche no final do culto, para trazer um amigo. O novo convertido, ele traz 10 amigos. O crente de 20, 30 anos não consegue trazer ninguém. Sabe por quê? Porque ele não tem amigo descrente, ele não conhece mais ninguém, ele não tem mais contato com ninguém. E nós estamos enclausurados dentro de um templo e não estamos sendo o sal da terra. Quando você vai fazer um arroz, você pega o sal, você pega uma pitada de sal, você joga na panela de arroz, dentro, do arroz, mistura ele ali, aí ele faz sentido. Agora, se a igreja ficar enclausurada dentro de um templo, que sentido ela faz para aqueles que estão perdidos lá fora? Se nós ocupamos todo o nosso tempo dentro com aquilo que nós chamamos de templo, culto e clero, se ocupamos todo o nosso tempo com isso, o que fazer com aqueles que estão lá fora, aqueles que estão perdidos? Portanto, meus irmãos, a minha palavra hoje tem a ver com isso, com essa frustração de ver que às vezes o nosso ministério não deslancha, que novas pessoas não chegam. O que fazer para ganhar novas pessoas? Como abrir o leque de possibilidades para que os membros da igreja sejam engajados também na obra da evangelização? E eu creio que células tem sido uma resposta para muitos ministérios. Meu objetivo hoje, irmãos, é mostrar que esse ministério, células, ou qualquer outro nome que você queira dar, existem muitos nomes, pequenos grupos, uns chamam de grupo céu, que é comunhão, ensino e oração, outros chamam de life group, aquele pessoal que gosta de falar inglês, tem outros que chamam de, tem vários nomes, o nome não importa, o importante é realmente, eu vou falar célula porque é o mais conhecido. Então o meu objetivo é mostrar que célula, se bem usado, é uma boa ferramenta para promover o crescimento da igreja local, por meio da mobilização da igreja para a evangelização dos que estão perdidos. Em primeiro lugar, irmãos, a visão e a missão. A ideia básica de onde surgiu o movimento de igreja e células é que todo salvo é um ministro e que toda casa pode sediar uma igreja. A ideia é que o ministério de evangelização e discipulado é de responsabilidade de todo salvo e não apenas do pastor. Então essa ideia de que a ideia de que ministério, esse é um dos paradigmas que nós temos que mudar na nossa igreja. Nós temos a ideia de que ministério é cantar no coro, é tocar o instrumento.
faço parte do ministério da minha igreja, né? Meu ministério é a cantina. Irmão, isso não é ministério, isso é um trabalho que você faz em prol dos irmãos. Ministério é evangelizar e ganhar almas. Isso é ministério, é discipulado, é levar. Então, quando nós falamos de que todos podem se envolver nesse ministério, a ideia é de que todos podem realmente fazer o trabalho de evangelização e de discipulado. Então, essa é a ideia básica. E também a ideia de reunir-se nas casas. A igreja neotestamentária era uma igreja que também se reunia nas casas. Quando você pega o livro de Atos, você vai ver que eles se reuniam no templo e nas casas. Quando fala templo, não é porque tinha lá em Jerusalém, construído pelos apóstolos, a primeira igreja batista de Jerusalém, que construiu um prédio lá. Não era esse. Era o pórtico de Salomão. Era um local público que tinha anexado ao templo, ali aquele templo de Herodes, onde o povo se reunia lá. E aliás, se reuniram lá até o martírio de Estevão. Depois eles não puderam mais se reunir publicamente, mas eles também se reuniam nas casas. Quando Jesus enviou seus primeiros discípulos, Jesus os orientou a ir à casa das pessoas. Então, irmãos, a ideia básica é que nós temos que sair do templo e ir para as casas, entrar nas casas das pessoas, fazer esse trabalho nas casas das pessoas. Quando eu cheguei em Cidade de Tiradentes, lá na zona leste de São Paulo, em 97 para 98, nós desenvolvemos o ministério de fazer estudo bíblico nas casas. E toda semana nós tínhamos 3 ou 4 grupos que faziam o ministério nas casas. Aquilo rendeu muito. Então nós precisamos sair, precisamos entrar em contato com as pessoas e ir nas casas. Lá em Atos 5:42 diz: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Atos 20:20 diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Claro que havia o encontro da multidão, mas havia também o encontro dos pequenos grupos, e ambos tinham seu propósito específico. Uma igreja baseada somente no templo, somente no culto e somente no clero, ou seja, tudo que acontece ali depende do templo. Nada pode acontecer se não for no templo. Nada acontece se não for durante o culto. E nada acontece se o pastor, com a esposa do pastor, ou a liderança principal da igreja não liderar, não fizer, não elaborar e não participar. Porque tem essa ideia de que tudo que acontece na igreja tem que ser por parte do pastor. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, uma igreja cujas atividades se resumem no templo e no culto, e tudo é feito pelo pastor, é uma igreja que não é bíblica. É uma igreja que não está de acordo com a palavra de Deus. Não é uma igreja que está caminhando de acordo com a orientação de Jesus, e por isso não cresce, por isso fica estagnada, por isso que o pastor fica frustrado. Ultimamente nós temos ouvido falar de muitos pastores desanimados, doentes emocionalmente, às vezes até tomando tarja preta. Por quê? Porque ele não dá conta do trabalho. Ele trabalha, não vê resultado, fica frustrado, e quanto mais ele trabalha, maior é a cobrança sobre a vida dele. O pastor não está fazendo o suficiente, a igreja não cresce porque o pastor não está trabalhando. Uma vez, irmãos, aconteceu um episódio na minha vida que eu nunca vou esquecer. Uma irmã chegou em mim e falou assim, quando eu estava lá em São Paulo, falou: eu estou muito triste com o pastor. Falei: lá vem, né? O que eu fiz, irmã? Ela falou: eu desci lá em Itaquera, no metrô, e tinha vários pregadores pregando na praça lá, e eu olhei e não vi você. Eu falei: sou péssimo mesmo, meu irmão, o negócio está difícil. Então, o pastor é cobrado, mas o povo fica de braço cruzado, na expectativa que alguma coisa que o pastor faça possa trazer algum resultado em que a igreja cresça. Então, irmãos, a igreja não pode se resumir a isso. Em segundo lugar, o objetivo da igreja em células com a evangelização.
João 4,35 diz, Jesus disse: não dizei vós que faltam ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, já estão prontos para a colheita. Irmãos, eu creio que todos os pastores querem contribuir com a expansão do reino de Deus, e se alegramos muito ao vermos pessoas se rendendo a Jesus, pessoas entregando a vida para Jesus. Nos alegramos muito de vermos a igreja crescendo e frutificando, e essa é a grande missão da igreja, fazer a colheita. Em outras palavras, levar o evangelho a todas as pessoas enquanto ainda há tempo, transformá-las em discípulos de Jesus e prepará-las para também fazerem outros discípulos de Jesus. Infelizmente, muitas igrejas têm perdido a colheita, mas não têm perdido a colheita porque falta amor pelo perdido. Tem perdido a colheita porque falta trabalhadores para colher. E Jesus não disse, falou: rogai ao Senhor da seara que coloque amor no coração dos crentes. Ele diz: rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. E nós oramos: Senhor, manda mais trabalhadores. O que nós estamos pensando? Tem que ir um jovem para o seminário e se formar para poder ganhar almas. Irmãos, os trabalhadores estão lá no banco da sua igreja com os braços cruzados, estão lá sentados, pensando o que é que eles, na inutilidade deles. Um dia o irmão chegou em mim e falou: pastor, eu não aguento mais ser inútil aqui, me dá qualquer coisa para mim fazer, nem que seja sua Bíblia para carregar, mas eu quero fazer alguma coisa. Então, eles ficam ali pensando, mas o problema, irmãos, é a falta, a escassez de trabalhadores para a seara. Infelizmente, o número de crentes inativos na obra de evangelismo e discipulado é grande, você sabe disso. Às vezes eu fico imaginando como seria se cada membro de nossa igreja fosse ativo e frutífero na obra da evangelização e discipulado, em vez de ser simplesmente um espectador. Se os membros de nossa igreja fossem realmente evangelistas, ao ponto de levarem uma pessoa a Jesus durante um ano, já seria algo explosivo, mas não fazem, não conseguem fazer. É algo que as pessoas simplesmente não têm a capacidade de fazer, levar alguém a Cristo. A interpretação básica de uma igreja em células é que todo salvo é um ministro e deve ser incluído como um trabalhador da seara. Então, basicamente, essa é a ideia: envolver todos os membros no trabalho de evangelização e discipulado. Em terceiro lugar, as vantagens e desvantagens de uma igreja em célula. Irmãos, basicamente, eu não vejo muita desvantagem, eu vejo algumas dificuldades, mas eu vejo algumas vantagens sim. Em primeiro lugar, células funcionam como uma estrutura facilitadora da igreja para envolver os membros no evangelismo e discipulado, alcançando muito mais pessoas e proporcionando crescimento real na igreja. Desde quando nós implantamos primeiro grupo, e eu vi nós estávamos em 8 irmãos, eu vi aqueles 8 irmãos começarem a trazer pessoas novas para a igreja, eu fiquei encantado, fiquei muito animado. Depois, quando daquele grupo, nós começamos 4 grupos, e eu vi aqueles grupos crescendo, trazendo novas pessoas, eu fiquei mais animado ainda. É claro que você tem que criar uma estrutura, eu vou falar sobre isso, mas é muito legal, é muito gratificante, é muito, realmente assim, alegra muito nosso coração de ver aquela pessoa que estava ali, o braço cruzado, hoje ele está indo atrás de pessoas, trazendo pessoas, e ele mesmo cuidando de pessoas. Uma vez eu vi uma dinâmica, onde o pastor encheu vários balões, e ele chamou 10 irmãos lá e falou: cada um de vocês ganhou uma alma, então dá para o pastor cuidar. Aí o pastor colocou um debaixo do braço, no outro braço, debaixo do queixo, na perna, e daqui a pouco ele não estava conseguindo segurar os balões. Aí falou: tá vendo, irmãos, cada um precisa ajudar a cuidar, porque o pastor não dá conta de fazer tudo. Segundo lugar, células funcionam como uma estrutura facilitadora da igreja para promover a comunhão dos membros.
Os pequenos grupos aproximam as pessoas uma das outras no sentido de viver uns aos outros que a Bíblia ensina. Semana passada nós tivemos um encontro na nossa igreja de todas as nossas células. E uma irmã deu um testemunho de tudo que ela tem passado. Ela perdeu a mãe, ela teve câncer de útero, ela teve que adotar o irmão dela que ficou desamparado, e além do mais o marido dela é alcoólatra e usa drogas. E ela chegou e deu um testemunho. Ela falou: irmãos, eu só estou aqui hoje porque esse grupo me abraçou, esse grupo me amparou, esse grupo orou por mim, esse grupo me sustentou. Então, em todos aqueles momentos, eles estavam lá. Isso é muito importante, irmãos, porque quando uma pessoa, ela chega à igreja, ela precisa ser acolhida, precisa ser abraçada. Terceiro lugar, células funcionam como uma estrutura facilitadora para o engajamento e formação de novos líderes. E esse aqui é o ponto principal, esse é o ponto fundamental: formação de novos líderes. Se nós não tivermos uma estrutura na igreja que proporcione a formação de novos discípulos, a formação de novas pessoas que possam estar liderando novos grupos, a igreja não cresce. As pessoas precisam estar engajadas na obra de Deus. Então, esse ministério abre o leque das possibilidades de engajamento ao serviço, dá sentido e objetividade aos estudos e treinamentos oferecidos pela igreja. Um dos motivos, como eu falei no início, que às vezes me dava aquele inquietamento de ver os bancos vazios e eu estava procurando, orando, pedindo a Deus uma direção. Um dia veio um novo convertido na igreja e foi para a escola bíblica dominical, e estava escrito lá uma faixa que alguém colocou lá, EBD. Ele falou: o que é EBD? Falei: escola. Falei: essa é fácil, escola bíblica dominical. Aí ele falou: é uma escola? Falei: é uma escola. Falou: e forma em quê? Forma em... Como assim forma em quê, né? Falou: quando é que você recebe diploma? O que está formando aqui, assim? Quais são o currículo aqui de formação? A pessoa quando sai daquele forma em quê? Eu falei: forma em nada, hein? Aí eu comecei a meditar, sabe? Parece que é essa pergunta de criança que te coloca no nó na cabeça. Comecei a perguntar, eu falei: peraí, tem irmãos que frequentam essa EBD aqui há 30 anos, e do jeito que está, ele vai frequentar mais 30 e não vai ficar aí. Foi preciso dar um sentido para esse negócio. Aquele novo convertido acabou comigo. Ele acabou com a minha EBD, irmãos. Eu realmente fiquei mudo, eu não sabia o que responder exatamente. Estuda, quando acaba uma matéria, começa a outra. Então, eu comecei a pensar que nós precisávamos de uma EBD que efetivamente pudesse formar líderes. Então nós começamos a mudar a nossa EBD para uma EB, uma escola bíblica com ênfase na formação de líderes. E isso foi algo que mudou completamente a nossa igreja. Então, faz uma diferença enorme quando o aluno está estudando e quando o aluno está estudando para assumir o ministério, para fazer alguma coisa. Isso dá uma mudança muito grande na mente dele, porque ele sabe onde ele está indo, ele vê o alvo, ele sabe onde ele está, quanto tempo falta e quando ele chegará lá. Hoje a nossa escola bíblica, irmãos, ela tem matérias que são para outras pessoas, mas a matéria que é para a formação de líderes é um seminário. Tem prova, se faltar reprova, tem que fazer a matéria de novo, tem nota, tem tudo. Por quê? Porque nós entendemos que esses irmãos que estão na igreja, eles precisam se envolver no ministério da igreja. Então a formação de líderes é algo, talvez, assim, é o ponto principal de uma igreja que trabalha com células, com pequenos grupos. Quarto lugar,
Célula funciona como uma estrutura facilitadora da igreja para a consolidação e integração dos novos convertidos. Se a formação de líder é o ponto principal, a consolidação de novos crentes é o ponto crucial. Existem aquelas estatísticas, né? Se converteu 10 na hora do apelo, 3 terminou o curso de batismo, 2 apareceu no dia do batismo e 1 ficou depois como membro da igreja. Às vezes, o número de pessoas que efetivamente se consolidam depois de sua conversão é pequeno. Por quê? Primeiro, porque o pastor não consegue fazer todo o trabalho. Tem ninguém para estar com ele ali, realmente levando ele até o batismo e depois do batismo continuar acompanhando, para que ele pudesse realmente ser um crente consolidado. Então essa é uma questão crucial, e os irmãos sabem disso. A integração dos novos convertidos, é aquilo que eu falei de fechar a porta do fundo. Olha, por exemplo, irmãos, se tua igreja tem 100 membros, presta atenção, tem 100 membros, durante um ano, 12 meses, se converte 10 pessoas, assim, não estou falando de se converte, levanta a mão, não, estou falando de batiza e se torna membro ativo da igreja. 10 pessoas, quantos por cento sua igreja cresceu naquele ano? Não, cresceu 0%, aí. Porque toda igreja perde 10% da membresia durante um ano. Se muda, morre, casa com a menina da outra igreja e vai embora, acha que você não é um pastor legal, vai embora também. Toda igreja perde 10% da membresia. Aí você fala, eu batizei 10 pessoas esse ano, mas está com o mesmo número de pessoas, por quê? Porque você perdeu também. Toda igreja perde, né? Às vezes a pessoa se muda para um outro lugar, às vezes a pessoa muda de bairro, resolve para uma igreja mais perto da casa dela. Então, se você fez a conta aí de que tua igreja cresceu 10%, você está errado. Para ela crescer 10%, você tem que ganhar 20%. E você sabe que, por exemplo, uma igreja que tem 100 membros, para ganhar 20 pessoas, é muito difícil, irmãos. É muito difícil. Eu tenho falado lá na minha igreja o seguinte, irmãos, vamos em primeiro lugar tomar cuidado para não perder ninguém. Porque para ganhar está difícil. Então se a gente não perder os que tem, já está bom, né? Então vamos atrás. Sabe aquela coisa de às vezes você não lutar, não insistir um pouco mais, não resolver os problemas, não ajudar a pessoa em seus pecados, acaba perdendo por falta de cuidado, né? Não vai atrás da ovelhinha perdida. Então, eu creio que nós precisamos aprender a consolidar as pessoas que estão vindo à igreja. Alguém disse que uma pessoa que vem a um lugar novo, ele só fica se ele tiver 3 amigos. Não conhecer ninguém lá, não tiver nenhum contato com ninguém, dificilmente ele vai ficar só por causa da tua pregação. Pastor, eu não conheço ninguém aqui, mas o pastor prega tão bem que eu vou ficar. Difícil, irmãos. Então, o pequeno grupo ajuda porque a pessoa é inserida ali, logo ele faz amizade. No segundo, terceiro encontro, ele já tem os amigos dele, e ele vai para a igreja com aquele grupo, e ele começa a ser inserido na igreja. Quinto lugar, igrejas em célula funcionam como uma estrutura facilitadora para o pastoreio do rebanho. Então, pastoreio, você sabe o que é, né? É cuidar da ovelha, manter ela saudável. Às vezes, tratar o pecado, tirar o carrapicho, né? Às vezes, cuidar dela nas suas dificuldades. Se uma igreja, por exemplo, tem 100 membros, dificilmente um pastor consegue apacentar, cuidar da vida daquelas ovelhas bem cuidadinho. É muito difícil, irmãos. Nós temos que fazer reuniões, preparar 2, 3 sermão por semana, né? Preparar a aula da escola bíblica. Nós temos que cuidar da nossa família, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida bem da família também não pode cuidar da igreja de Deus. Então tem que ser um marido exemplar, um pai muito bom, presente, cuidar bem da família. Você tem que manter toda a administração da igreja em ordem e pastorear essas 100 ovelhas. Como é que você faz isso? Meu professor de homilética, ele falou assim, o sermão que se preza tem que ser gasto pelo menos 30 horas entre exegese, homilética, né, a formação da estrutura do sermão, e a pregação. Pelo menos 30 horas.
Quem aqui tem 30 horas para preparar um sermão? A não ser que os diáconos reuniu lá e falou: você vai ganhar só para pregar, não fazer mais nada. Eu queria, irmãos, né? Só pregar, estudar e pregar, seria fantástico. Pregar que nem o Perinha, senhor. Não em tanto, né? Mas você não consegue, irmãos. Aí o cara vai lá e ouve o Hernandes Dias Lopes. É isso que é pregação, ó. Ele já pregou aquele sermão 25 vezes, cara. Você tem que pregar um novo todo domingo. Todo domingo você tem que ir lá e pregar um sermão novo. Tem que ser bom ainda, senão o povo reclama. Me diga, onde você vai achar tempo para cuidar das ovelhas? Eu faço reunião na terça-feira à noite, na quarta tem o culto. Na quinta-feira à noite eu reúno um grupo na minha casa. Na sexta-feira à noite eu saio para fazer supervisão nos outros. Como que eu faço isso, irmãos? Então você tem que arranjar um jeito mais prático de cuidar do teu rebanho. Nós temos que envolver outras pessoas. Aquela ideia de que o irmão mais velho vai cuidar do irmão mais novo. Não é assim que acontece na nossa casa? Na minha casa é assim. Aí eu chamava o irmão mais velho, né? Minha filha que é mais... cuida aí dos seus irmãos. Conselho de Jetro para Moisés. Falou assim, você pega um líder aqui para um grupo de 10, os problemas mais elementares, briga de menino por causa de pipa, essas coisas, eles mesmos resolvem. A coisa mais difícil traz para você. Então, essa é a ideia. Sexto lugar, igreja em células alcança lugares onde a igreja convencional não consegue alcançar. Uma das igrejas fortes lá de São Paulo, a Igreja Batista do Morumbi, onde a Saibres até se reuniu por algum tempo, aquela igreja começou dentro dos condomínios fechados de rico, com meio de pequenos grupos. Você não ia lá na porta do condomínio lá, do rico, apertar a campainha e falar: posso entrar aí para a gente entregar um folhetinho? É claro que não pode, né? Não pode fazer isso. Mas eles começaram de dentro para fora. Então, esse modelo de trabalho tem funcionado, por exemplo, na Coreia do Norte, onde é proibido realmente você pregar abertamente, mas dentro da casa da pessoa, de casa em casa, o trabalho vai funcionando. Sétimo lugar, é uma estrutura simples, estrutura muito simples, irmãos. Não necessita de grandes investimentos e logística. Alguém falou: como fundar uma congregação? Não. É muito mais simples. Porque para você fundar uma congregação, você tem que alugar um lugar, comprar cadeira, comprar microfone, comprar teclado, você tem que colocar projetor, você tem que pagar o aluguel e tal, tem que chamar um pastor. Isso é muito mais simples. Então, não precisa de investimentos de logística. Para você reunir um grupo como esse, que não é um grupo tão grande, mas já exige uma estrutura, uma logística muito grande. Preciso arrumar um espaço, cadeiras, sistema de som, banheiro para todo mundo, né? É um problema, às vezes, se não tiver. Agora, um grupo pequeno, normalmente a estrutura que tem numa casa é suficiente. Talvez precisa fazer alguma coisinha assim, tipo arrastar um sofá para lá, ou trazer uma jarra d'água maior, mas é muito simples. Não precisa de gastar dinheiro com estrutura, né? Normalmente aquele grupo que talvez ali entre 8 a 16 pessoas, uma estrutura simples de uma casa funciona muito bem para reunir esse grupo pequeno, né? É muito bom. Quais são as desvantagens ou as dificuldades? Eu anotei algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, irmãos, não sei se você acha que parece fácil, mas não é fácil, é bem difícil, dá trabalho. Estruturar uma igreja para trabalhar em pequenos grupos, em células, é difícil. Então, para que você possa trabalhar, você tem que criar uma estrutura. Então você tem que fazer reuniões, você tem que fazer treinamentos, você tem que fazer supervisão, você tem que acompanhar de perto todos os seus líderes, e você tem que preparar apostila, preparar material. Tudo que acontece no encontro do pequeno grupo sou eu quem faço, tudo, desde da mensagem ali, tudo eu que faço. Então dá trabalho, não é fácil. Se já era difícil, você tem 30 horas para preparar um sermão, e você tem que fazer mais a folha para mandar para eles, e depois treiná-los em cima daquilo, então aí já vai para 50 horas. Então é difícil, não é um trabalho fácil, é um trabalho que realmente dá muito trabalho,
tenho essa dificuldade. Tem que quebrar alguns paradigmas. Paradigmas são aqueles modelos que nós seguimos. Às vezes, para você sair da onde você está e chegar aonde você quer chegar, você tem que quebrar paradigmas. E quebrar paradigmas não é fácil, irmãos. Toda mudança gera incômodos. Por exemplo, você cruza o braço. Pode cruzar o braço aí. Cruzei o braço, por favor. Agora inverte. Põe o braço que está por baixo, por cima. Faz ao contrário do que você está. Ficou legal? Não, está incomodado, né? A mudança é tão boba. Você já se incomodou, já não gostou. Então, toda mudança gera um certo incômodo. Quero sugerir aqui alguns paradigmas que precisam ser mudados. Em primeiro lugar, paradigma antigo. O pastor é responsável por tudo. Um dia eu estava numa igreja, uma reunião, estava num culto, uma igreja. Aí, estão conversando com o pastor, de repente chegou o irmão, falou: pastor, posso falar com o senhor? Acabou o papel higiênico no banheiro. Ele falou: irmã, desculpa, eu já vou lá. E pegou aquele molhão de chave que o pastor tem, né? Tem todas as chaves da igreja. Você tem um molhão de chave? Você precisa mudar, irmão. Você tem um molhão de chave. Você é pastor da igreja, você tem um molhão de chave. Você precisa mudar. Tá alguma coisa errada na sua vida. Aí vai lá, abre aquela porta lá, tira o papel e leva lá. Aí chega outro irmão: acabou a água, acabou o copo. Então o pastor faz tudo, ele faz tudo na igreja. Então esse é um paradigma que precisa mudar. O paradigma antigo é esse: o pastor é responsável por tudo. O novo é: todos são responsáveis, todos os membros são responsáveis pela igreja. Outro paradigma: só formados em seminário podem liderar. Só formado em seminário pode liderar. Paradigma novo: a igreja deve treinar os membros para liderar. Eu não sou contra mandar aluno para o seminário. Aliás, eu acho até necessário. Porém, irmãos, havia uma mentalidade antes, até na minha mente mesmo, de que a pessoa só ia servir a Deus o dia que ele fosse para o seminário. Havia uma mentalidade na minha igreja de que o crente mesmo, assim, top mesmo, era aquele que ia para o seminário. Ele ia para o seminário, aí ele passava a ser respeitado. Aí ele era um crente bom mesmo. Aí ele nunca voltava, né? Nunca mais voltava. De lá ele casava com uma moça, ou se fosse uma moça, casava com um rapaz, ia para outro canto, e aí não voltava mais para a sua igreja. Então, agora, nossa mentalidade é: nós formamos os líderes para trabalhar aqui dentro do contexto da nossa igreja. Outro paradigma antigo: a escola bíblica dominical. Novo paradigma: escola bíblica com ênfase em formação de liderança. Muda tudo. As aulas não acontecem exatamente só domingo de manhã, pode acontecer em qualquer dia da semana, em qualquer horário. Mas há uma escola para a formação de líderes. Paradigma antigo: havia na nossa igreja o departamento de evangelismo, que os irmãos se esforçavam para pegar ficha de alguém que vinha no culto, fazer uma visita, oferecer um estudo bíblico, e os outros membros ficavam cobrando. Esse departamento de evangelismo aí está muito fraco, pastor, precisa dar uma melhorada nisso aí. Aí acabou o departamento de evangelismo, agora todos os membros da igreja são responsáveis pelo evangelismo, todos, pela evangelização. Todos são convocados, todos são treinados para poder fazer o trabalho de evangelização. Paradigma antigo: o crente nota 10 é aquele que participava de todos os eventos da igreja. Ele ia na escola bíblica, no culto domingo à noite, no culto de quarta. Se tivesse conferência no sábado, ele vinha também. E dava o dízimo, nota 10. Agora não é mais assim. O crente nota 10 é aquele que alcança almas para Deus, aquele que aprendeu a evangelizar, discipular e ajuda a cuidar. Esse é o novo paradigma que nós temos como igreja. Irmãos, quero falar também sobre alguns mitos e verdades sobre esse ministério.
Em primeiro lugar, é preciso entender que célula é um método, uma ferramenta. Uma ferramenta. Ela por si só não vai fazer nada. Claro que tudo aquilo que o pastor Perim pregou ontem aqui, sobre a unção, sobre a pregação cristocêntrica, sobre a disciplina dos pecados na igreja, sobre... Eu não vou lembrar os 10 pontos, 3 eu lembro, 10 é muito, né? Então, toda aquela... Sim, irmãos, é isso mesmo. Mas nós precisamos de ferramentas. Precisamos de ferramentas. Sem ferramentas, você, por exemplo, um mecânico não trabalha sem ferramentas. Carpinteiro não trabalha sem ferramentas. Quando você vai fazer alguma coisa, precisa de uma ferramenta, precisa de um meio de fazer aquilo, né? Eu estava um dia colocando um parafuso lá, parafusando um negócio, e o irmão chegou. Eu dava uma chave de fenda ali, Aí ele chegou e falou: peraí, pastor, tem um negócio aqui. Foi lá no porta-malas do carro, pegou uma parafusadeira, foi lá e tchum. Falei: nossa, que fácil. Falei: ferramentas ajudam. Então a chave de fenda é uma ferramenta, mas a parafusadeira é uma ferramenta muito mais eficiente, muito melhor. Às vezes nós precisamos disso, irmãos, de ferramentas melhores, que possam mobilizar mais rápido, fazer o trabalho de uma forma mais efetiva. Segunda coisa, vou fazer algumas perguntas e eu mesmo vou respondê-las. Vou ter que abrir mão de minha teologia para implantar células? Vou ter que ler os livros da Valnice Milhomes? Não, tem a ver com teologia, tem a ver com mudança teológica. Mas, como eu disse, alguns paradigmas precisam ser quebrados. Segunda pergunta: terei que acabar com os cultos da igreja? Então vocês estão agora com pequenos grupos, vocês acabaram com o culto domingo? Eu falei: não, muito pelo contrário. Eles estão muito melhores, muito mais cheios de pessoas. As pessoas estão mais animadas. Muito pelo contrário, nós incentivamos muito a participação no culto. Terceiro, se eu implantar célula, a minha igreja vai crescer? É garantido? Eu falei: não necessariamente, depende do trabalho e como ele é feito. Eu sei, irmãos, eu sei que quem dá o crescimento é Deus. Porém, Deus dá o crescimento. Paulo falou: Deus dá o crescimento, mas ele disse: eu plantei, Apolo regou. Deus deu o crescimento. Crescimento em quê? De quê? Da semente que ele plantou. Agora, talvez você possa até discordar do que eu vou falar, mas há uma estatística. Não sei se os irmãos conhecem aquele missiólogo, chama Ronaldo Lidório. Alguém já ouviu falar? Ele é um missiólogo, trabalhou na África há muito tempo, e ele fez uma estatística. Ele falou assim: no Brasil, em média, a cada 20 pessoas evangelizadas, um se converte. Aí falou que o missionário estava plantando uma igreja, chegou nele e falou: pastor, minha igreja não cresce, o que eu faço? Dá uma dica aí para minha igreja crescer. Ele falou: quantas pessoas você evangelizou essa semana? Ele falou: essa semana não deu tempo. E esse mês? Esse mês eu visitei 2 pessoas. Ele falou: é por isso que a igreja não cresce. Você tem que falar de Jesus pelo menos para 8 pessoas por dia. Aí vai dar resultado, o que você está pretendendo. Então, irmãos, às vezes você fala: minha igreja não cresce. Quantas pessoas foram evangelizadas? Quantas pessoas foram contatadas? Quantas pessoas foram convidadas para estar no culto? Quantas pessoas estão fazendo um estudo bíblico bem feito ali? Então, se você não for atrás das pessoas, se nossa igreja não for atrás das pessoas, nós não tivermos contato com as pessoas, a igreja não cresce. Então, a igreja não cresce porque você implanta um novo método. Ela cresce porque o trabalho de evangelização, por meio desse método, ele é feito. Ele é feito. Por exemplo, o ano passado, nós contatamos e visitamos, os membros da igreja fizeram esse trabalho com mais ou menos 300 pessoas durante o ano. 300 pessoas se converteram? Não, mas nós tivemos um acréscimo de 100 pessoas durante o ano. Eu acho que isso é um bom resultado, dentro da nossa expectativa. Outro ponto: é um método fácil de ser aplicado?
vai facilitar a minha vida? Pastor, minha vida está difícil, está corrida, isso vai facilitar? Vai me deixar mais sossegado? Não, vai piorar a sua vida, vai dar mais trabalho ainda, mas é para o bem do reino. Outra questão, célula é uma pequena igreja? Não, célula faz parte da estrutura da igreja, ela é a igreja que você pastoreia, que você é o pastor. Outra questão, não há risco da minha igreja inchar em vez de crescer? Não, se fizer bem feito, não. Por exemplo, na nossa igreja funciona assim: quando nós contratamos uma pessoa, nós damos a ele primeiro estudo, chamamos de grupo de evangelismo. Então é na casa da pessoa, nós fazemos 8 lições de evangelização. Se essa pessoa tomar uma decisão, ela vier a tomar uma decisão, é oferecido a ela mais um estudo chamado Caminho, que são 6 módulos, são mais ou menos 6 meses de estudo para ele se preparar para o batismo. Depois disso, ele faz, antes do batismo, ele faz o curso de membresia, são mais 5 lições. Então ele vai estudar ali por volta de 1 ano inteirinho, antes de chegar ao batismo. E depois do batismo, ele pode começar o curso básico da escola bíblica. Ele pode começar o curso básico, que é a estrutura da vida cristã, né? Princípios da vida cristã. Depois ele evolui para o próximo passo, princípios da vida cristã. Depois a aplicação dos princípios para a vida cristã, onde ele vai na prática aprender o que é ser um bom marido, a comprar e pagar suas dívidas, vai aprender vários conceitos em cima de toda aquela estrutura básica de fé que ele tem, a aprender coisas novas. Então não é assim uma coisa feita superficialmente e rápido, é bem elaborado, é bem feito. Eu acho que depois disso a nossa igreja passou a ter crentes bem mais comprometidos com a sua fé e com a evangelização. A igreja, ela pode até inchar quando você atrai as pessoas para a igreja, não por meio do evangelho, atrai as pessoas por meio de outras coisas, talvez lá uma comida, o povo gosta muito de comer, ou um outro evento. Mas quando ela é atraída por meio do evangelho, essa pessoa passa a ser um crente bem consolidado, de qualidade, né? Há uma garantia de qualidade por meio do discipulado que ele fez. Outro ponto, numa igreja grande, as pessoas são bem cuidadas? Sim, porque tem muitas pessoas que são envolvidas no cuidado com essa pessoa. Como eu disse, o caso da irmã Fernanda, por exemplo. Eu não tive tempo, irmãos, de fazer uma visita para ela nesse tempo, ou nem mesmo de fazer uma oração na casa dela. Mas ela falou que não fez falta, porque os irmãos estavam lá, cuidando e garantindo que ela tivesse bem cuidada. E para terminar, irmãos, eu quero falar um pouco sobre o que é preciso definir e compreender. Olha, primeira coisa, quero dizer, se o que você está fazendo está dando resultado, você está feliz, tua igreja está crescendo, está animada, não está daquele jeito estagnada, porque às vezes uma igreja, não é por ela ser grande que ela não esteja estagnada. Eu conheci um pastor da convenção que ele falou que a igreja que ele estava pastoreando tinha 80 anos, mas que nos últimos 30 não tinha crescido, tinha 400 membros. Eu falo, tá bom, pastor, né? 400 membros, mas fazia 30 anos que ela estava com 400 membros, mas está estagnada. Então, o que você está fazendo, está dando resultado, está indo bem, o povo está mobilizado, os crentes estão crescendo, a igreja está crescendo, novas pessoas têm chegado, batismos têm sido realizados. Tá bom, não mexa, continue assim, continue crescendo, continue fazendo, né? Eu acho que isso é bom. Agora, se o seu ministério está estagnado, às vezes o seu ministério está em declínio, está parado, você está frustrado,
os membros não se mobilizam, a igreja está parada, não há conversões, não há batismos. Eu visitei uma igreja e o pastor estava mostrando a estrutura e abriu o batistério, estava cheio de coisa lá dentro do batistério, né? Tulhado. Falei, como é que vocês fazem quando tem batismo aqui? Ele falou, faz 10 anos que não tem batismo. Então, se a situação é essa, irmãos, eu digo, olha, você precisa considerar fazer mudanças. Mas eu tenho medo de mudar. Olha, precisa considerar fazer mudanças. Uma igreja, ela precisa caminhar. Uma igreja estagnada vai contra o plano de Jesus de ganhar almas. Crente estagnado, às vezes não é igreja, às vezes é um crente mesmo estagnado. Ele se converteu, ele parou no tempo. A vida dele se resume a assistir culto. E ele está tão desanimado que ele não consegue nem ficar acordado mais na pregação, porque ele já sabe o que o pastor vai falar. Ele já aprendeu tudo o que tinha que aprender, né? Então, irmãos, o que fazer? Então, você precisa mudar a forma de trabalhar. Agora, eu queria trabalhar com pequenos grupos. Eu acho que isso é uma resposta para o meu ministério. Quero te dar algumas dicas aqui, bem rapidinhas, eu acho que dá tempo ainda. Em primeiro lugar, leia muito sobre o assunto. Pesquise. Não se contente em ler um artigo, falar, estou pronto para fazer. Não, leia. Tinha um professor de homilética que ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, um pastor não pode pregar sobre um assunto, não pode pregar sobre um assunto do qual ele ainda não leu 5 livros. Eu falei, eita, agora não prego mais, né? Porque já tinha que gastar 30 horas, agora tem que ler 5 livros. Mas não faz sentido, irmãos. Agora eu conheci alguns irmãos que falaram assim, vou começar a trabalhar com um pequeno grupo. O que você leu? Eu li esse artigo aqui na internet. Eu falei, não, leia pelo menos 5 livros sobre o assunto. Vá atrás de coisas, estude, se aprofunde, leia. Segunda dica, converse com alguém que fez e deu certo. Tem pessoas boas, igrejas boas, que estão crescendo por meio de pequenos grupos, células. Quer dizer que eu vou começar e já vai, não, vai dar trabalho para estruturar. Mas você tem que se preparar. Segunda coisa, irmãos. Terceiro, estude o assunto à luz da Bíblia. Leia, releia, procure compreender. Não faça mudança sem estar bem preparado. Não mude nada na sua igreja sem estar bem preparado. Às vezes você vê uma ideia, você fica empolgado, fala, vou fazer isso aí. Calma, explica para a igreja. Será que a igreja entendeu? Prepare sua igreja. Você não vai a lugar algum se sua igreja não for com você. Já parou para pensar sobre isso? Você não vai a lugar nenhum se sua igreja não for com você. Precisa estar com você. Então, quando eu quero promover alguma mudança na igreja, como essa, por exemplo, eu preguei durante 2 anos, mostrando, irmãos, a necessidade de cada um estar envolvido nesse ministério. Então, prepare sua igreja para qualquer tipo de mudança. Prepare você primeiro, o seu coração, esteja bem convicto. E aí você prepara a sua igreja. E, por fim, esteja disposto a mudar. É preciso ter coragem para fazer mudanças. Coragem. Às vezes nós temos medo. É preciso também, irmãos, ter coragem para sair da zona de conforto. As nossas igrejas não crescem porque nós, às vezes, estamos acomodados. Tem 50 membros para pagar o meu salário. Por que eu vou mexer em vespeiro? Pastor amigo meu contou uma experiência, marcou minha vida. Falou que na casa dele tinha um formigueiro bem grande colado na parede, assim. Formou na parede perto da parede do quarto, aquele formigueiro enorme. Aí a esposa dele falava assim, tira aquele formigueiro de lá para mim. Mãe, vou tirar, vou passar o tempo. Vai tirar ou não vai? Vou. Aí ele pegou uma enxada, irmãos, foi lá e tacou a enxada no formigueiro. Formiga entrou para casa, mordeu ele, mordeu a esposa dele, picou, Aí ele pegou e falou assim, puxa, não devia ter mexido com isso. Mas agora que eu mexi, eu vou ter que terminar o serviço.
Então te deu trabalho. Às vezes, quando você mexe com alguma coisa mais difícil, você vai ter no começo algumas dificuldades, mas você precisa ter coragem para sair da zona do conforto. Às vezes nós pastores estamos acomodados à situação que nós estamos vivendo. Estamos acomodados. Aí os nossos membros estão também acomodados, as igrejas acomodadas. Nós precisamos se incomodar com essa situação. Precisamos realmente, irmãos, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Quando nós olhamos ali para o livro de Atos e nós vemos a predisposição daqueles irmãos em se entregar ao martírio pela obra de Deus, se entregar suas vidas sem nenhuma reserva à obra de Deus, às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós nos sentimos envergonhados de estar dentro da zona de conforto. Tenho que me preservar. Então, saia da zona de conforto. Qualquer coisa que você fizer para mobilizar a tua igreja na evangelização vai ser um pega espiritual muito difícil. Vai mexer no formigueiro lá. E você tem que perseverar. Tenha coragem para quebrar os paradigmas. Se nós estamos estagnados, com certeza paradigmas terão que ser quebrados. E você vai sofrer um pouco com isso. Vai ouvir reclamações, os irmãos vão reclamar, vão achar ruim. Mas tenha coragem para mudar valores, para que você possa, às vezes, fazer algumas mudanças em ministérios que já eram consagrados na igreja. Por exemplo, só um exemplo, quando nós começamos os pequenos grupos e começou a crescer e o pessoal estava mobilizado ali para evangelizar, nós tínhamos um coral, o coral acabou. O coral acabou. Por que acabou? Porque ensaiava bem no dia do encontro, não dá mais. Mas vamos fazer no outro dia. Não, esse dia a gente também tem outra coisa. Cada um tinha sua visita para fazer, seu estudo para fazer na casa de alguém. O coral acabou. Mas às vezes isso vai gerar algum mal-estar, mas é necessário. Meus irmãos, você precisa às vezes encerrar aquele ministério. Tem um ditado, acho que é árabe, que diz assim: se o cavalo morreu, não continue sobre ele, ache outro. Às vezes está aquele ministério na igreja que já morreu faz 10 anos, mas o povo continua insistindo, não dá resultado nenhum. Mas a gente sempre fez assim, né? Foi feito assim, não podemos parar, isso tem que ser desse jeito. Então, se o cavalo morreu, desça dele e pegue outro, porque senão você vai apodrecer junto com o cavalo ali. O cavalo morto não anda mais. Então, às vezes, precisamos tirar esses ministérios antigos, dar espaço para uma escola de líderes, para uma mobilização maior da igreja. Irmãos, quanto à pregação do Evangelho, a comissão dada por Jesus, nós precisamos obedecer. Se nossas igrejas estão estagnadas, pessoas não são evangelizadas, estamos sendo desobedientes ao mandado do Senhor Jesus. E precisamos obedecer. Creio que todos nós, se humildemente nos colocarmos diante do Senhor e pedirmos a Ele para que nos dê um ministério mais frutífero e que estejamos dispostos a pagar esse preço, o Senhor vai atender nossas orações. Talvez vai ser uma outra coisa, uma outra ferramenta que você vai usar, não precisa ser essa. Mas eu creio que, como eu disse no meu objetivo principal aqui dessa meditação, dessa palestra aqui hoje, queria mostrar que células é uma ferramenta para um crescimento saudável da igreja. Agradeço a todos, Deus abençoe.